Bom dia, meu aluno. Vamos continuar trabalhando Estado, Governo e Administração Pública. Lembrando para você que nós estamos fazendo uma introdução ao estudo da Administração Pública, inserindo ela no tópico Estado, Governo e Administração Pública. Na sequência, vamos trabalhar a organização administrativa, onde a Administração Pública faz parte, e só então vamos trabalhar lá com as profundezas, com o detalhamento que o tema requer. Tudo bem? Então, para você ir desestressando, vamos continuar o estudo da administração pública, primeiro setor do Estado Gerencial Brasileiro. Então, a partir de agora, me acompanhe lá na telinha. Bem, se você acompanhar na telinha, estou na telinha, né, Vitor, com eles. Se você me acompanha na telinha, você está vendo umas características colocadas para você acerca da fundação pública. Muito me preocupa o estudo das fundações públicas, no primeiro momento, porque o aluno confunde fundação com autarquia. No outro momento, tem aluno que consegue confundir fundação com empresa pública. Então, vamos estabelecer aqui algumas regras acerca da fundação e vamos trabalhar um pequeno histórico para você poder relaxar no tema fundação. Por que essa grande discussão? Olha, antes da Constituição de 88, olhava-se fundação de uma forma bem pacífica, porque o seu conceito estava no decreto-lei de 67, que eu coloco aí para você, mais especificamente no artigo 5º, inciso 4º. Ali, você tem que fundações era uma entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado. E eu coloco ali, entre parênteses, para você, que para você ter acesso aos cargos e empregos na fundação, você não deveria fazer concurso público. Tudo bem? Então, olha que interessante. Para você ter acesso à fundação, empresa pública, sociedade de economia mista, até 88, você não precisava fazer concurso público. Então, a fundação, na verdade, até 88, ela era trabalhada como uma parte de lotear cargo público. Perceba que o mau gestor, ele pegava um patrimônio, dissociava da administração, colocava na administração indireta, dava esse patrimônio a denominação de fundação e personalidade jurídica de direito privado. Bem, como o acesso não era via concurso público, era o quem indica, né, era o janelista, o paraquedista, que tinha acesso a esse cargo, então a fundação era utilizada como joguete político. Após 88, já na década de 80, nós tivemos algumas decisões extremamente importantes do STF, dizendo que aquilo que estava sendo chamado de fundação era muito mais uma autarquia do que uma fundação pela natureza da atividade prestada. Porque fundação, ela trabalha sempre na área social, educação, saúde, assistência social. E pegava-se serviço público e destinava-se à fundação, e ali dava-se uma personalidade jurídica de direito privado e colocava-se um amigo para trabalhar. Então, a fundação sempre foi máquina de manobra a ponto do STF, se eu não me engano, uma decisão histórica em 1984 começou a reverter a natureza jurídica das fundações que se apresentavam dentro do governo federal. Mas o grande 84, mas o grande marco foi a Constituição de 88, que já começa a trabalhar a fundação no caput do artigo 39, junto com a autarquia e a administração direta, onde você tem lá no caput que a administração direta, autárquica e fundacional vai ter o regime jurídico único. Esse é o primeiro momento. Já no inciso 2º do artigo 37 da Constituição, passa a ser obrigatório o concurso público para você ter acesso a cargos e empregos públicos. Então, a partir desse momento, já começa a surgir uma moralização no tema fundação. O grande detalhe que se deu nesse momento foi o seguinte: olha, se a fundação tiver personalidade jurídica de direito público, nesse momento já surgiu uma discussão onde você tinha fundações com natureza autárquica, com personalidade jurídica de direito público, e você tinha fundações com natureza de fundação, com personalidade jurídica de direito privado.
Tudo bem? Então, observe que a partir dessa data, né, 5 de outubro de 88, algumas fundações elas foram migrando para o lado da entidade autárquica. Por quê? Porque a Lei 8.112, Administração Pública Federal, seu artigo 243 especificamente, ela transformou todo seletista da administração indireta, todo seletista da indireta, em estatutários. E, dessa forma, quem era seletista na fundação de direito privado iria continuar seletista. Agora, se ele fosse seletista numa fundação de direito público, ele seria transformado em estatutário. É o PLIM, né, dado pelo artigo 243 da 8.112. Bem, então a fundação, é importante você saber que ela foi máquina de manobra e o que sobrou para a gente foi uma polêmica, né? Qual é a personalidade jurídica da fundação? É de direito público ou de direito privado? É importante você perceber que existe fundação pública e existe fundação particular, aquela lá do Código Civil. Então, vou para uma telinha branca para você poder desestressar acerca do tema, tudo bem? Então, me acompanhe aqui numa telinha branca. Me acompanhe. Me acompanhe aí. Bem, nós temos, acabei de mencionar com você, a fundação particular e nós temos também a fundação pública. Tudo bem? O grande detalhe aqui é o patrimônio. Se o patrimônio destinado é um patrimônio particular, a fundação é particular. Quem nunca ouviu falar na Fundação Xuxa, Fundação Romarinho, Fundação Gol de Placa, essas fundações são patrimônios de personalidade doado e, uma vez doado, esse patrimônio ganha uma personalidade jurídica e passa a funcionar sozinho. E o legal é você perceber que sempre trabalhando numa área com fim social. E de imediato é importante você separar o patrimônio do instituidor. O instituidor, ora é o particular, ora é o poder público. Então já é importante você perceber nesse momento que o que nos interessa aqui é a fundação pública. A fundação particular, você estuda ela no direito civil, meu aluno. Aqui nós vamos estudar a fundação pública. O próprio Código Civil diz que a fiscalização na fundação particular se dá pelo Ministério Público. Na fundação pública, é evidente que o Ministério Público, ele sempre olha para tudo, né? Onde tem pouca vergonha, ele está olhando. Mas, na fundação pública, além do Ministério Público fiscalizando, nós temos dinheiro público, nós temos bem público, o Tribunal de Contas da União vai estar lá se tratando de fundação pública federal. O grande detalhe se dá nesse momento aqui, olha. O que nós estamos estudando é a fundação pública, não é a fundação particular. Essa fundação pública, ela se apresenta no nosso direito de duas formas, com personalidade jurídica de direito privado, e você tem a fundação pública com personalidade jurídica de direito público, onde eu vou traçar para você algumas diferenças sobre elas, tudo bem? Então vamos analisar agora a fundação com personalidade jurídica de direito público e a fundação com personalidade jurídica de direito privado. Então você tem a fundação
com personalidade jurídica de direito público. E você tem a fundação com personalidade jurídica direito privado. Vamos trabalhar características e evidentemente, ressaltando as semelhanças e as diferenças. De imediato, uma primeira semelhança: para ter acesso a cargo nas duas, tem que fazer concurso público. Essa é a primeira diferença, primeira semelhança. Segundo, obras tem que ter licitação. Para fazer obra tem que fazer licitação. Tudo bem? Vamos trabalhar agora uma diferença. Quem trabalha numa fundação pública de direito privado é seletista. Quem trabalha numa fundação pública de direito público é estatutário. Uma outra diferença: fundação pública de direito público, o STF entende que é uma espécie do gênero autarquia. É uma espécie do gênero autarquia. Dessa forma, a criação dela vai se dar através de lei específica. Agora, a fundação de direito privado, a sua criação se dá por autorização legislativa. Tranquilo? Bem, avançando. De imediato, as regras na fundação pública de direito privado, você tem normas de direito público e de direito privado. Agora, se ela tem personalidade jurídica de direito público, as normas aqui são de direito público. Tudo bem? Então, para você poder desestressar. Mas, te confesso que a grande diferença é o regime jurídico de quem trabalha e a forma de criação. Tudo bem? Tranquilo? Então, Vitor, vamos voltar lá naquela telinha. Bem, então trabalhei com você o seguinte, olha. Fundação, patrimônio personalizado. Verdade, você tem a figura do instituidor. Se for um particular, fundação particular. Se for o poder público, o instituidor é o poder público. O nome da fundação chama-se fundação pública. Tranquilo? É importante ressaltar para você que essa área de atuação da fundação, no que ela realmente vai trabalhar, se é na área de saúde, por exemplo, essa área tem que estar definida numa lei complementar antes de sua criação. Tudo bem? A criação se dá por uma autorização legal. Coloco para você. Faço menção às duas espécies de fundação. Eu gostaria de dar uma lida com você, junto com você, no Decreto-Lei 267, fazendo os comentários pertinentes. Aí eu digo para você, ó, fundação pública, entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado, ou seja, naquela época não havia concurso público. Cuidado que o decreto era de 67, o entendimento hoje é outro, tranquilo? Quando você acessa esse decreto, esse dispositivo não está riscado, como se ele estivesse em vigor, tudo bem? Então você tem que entender à luz da nossa Constituição. Para desenvolvimento de atividades que não exijam execução por órgão ou entidade de direito público. Então ele está dizendo o seguinte: a fundação ela vai exercer determinadas atividades, ainda de interesse social, mas que não precisa ser feita necessariamente
por uma entidade que tem a personalidade jurídica de direito público, né? E os demais se repete, né? Autonomia administrativa, patrimônio próprio, funcionamento custeado pelos recursos da União ou de outras fontes. Tudo bem? Ela não tem fins lucrativos, então ela vai precisar, é evidente, de um suporte do ente criador para poder sobreviver. Essa é a ideia. Então a gente encerra aqui, na próxima aula a gente volta com tudo. Um abraço.